Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o pastor Roberto Farias, da igreja Crescendo em Cristo, aqui de Goiânia. Estou aqui juntamente com o pastor Robert e juntamente nós estaremos levando até você uma palavra de vida. Fique conosco alguns minutos, porque com certeza Deus, através da palavra dele, Deus vai falar o seu coração. E a palavra de hoje, o Robert, está escrita aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 15, que diz, o pastor Robert, aliás, o tema dessa pregação é o seguinte: crente menino ou crente maduro? Por que, pastor, crente menino? É isso que nós estaremos levando até você essa palavra, e você, através dessa palavra, você vai ver se é um crente menino ou você é um crente maduro. Diz assim, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 11, diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, a palavra de Deus diz que para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Então, o pastor Robson, quantas são as pessoas que às vezes ela está dentro de uma igreja e ainda ela é menino, e o menino, Paulo escreveu aqui, que é como ele é agitado para um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina. Quer dizer, o menino, ele é o imaturo. O menino é aquela pessoa que não cresceu espiritualmente, não está enraizado em igreja nenhuma. Por isso que no versículo 11, fala que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Para quê? Para que Deus concedeu à igreja que houvesse pastores, homens de Deus pregando? Está aqui a resposta: com vista ao aperfeiçoamento das pessoas, do crente. Então Deus concedeu à igreja pastores, evangelistas, mestre, para que através de nós aconteça aperfeiçoamento dos crentes para o desempenho do serviço de Deus. Quer dizer, o homem de Deus também, o pastor, ele é responsável também. Se na igreja dele só tem menino, só tem imaturo, só tem oba-oba, a culpa também é do pastor. Mas se o pastor, ele prega a palavra de Deus, ele ensina que a pessoa não pode ser imatura, mas tem que ser uma pessoa madura, alicerçada na palavra de Deus. Então, esse pastor que leva o povo a estar alicerçado na palavra de Deus, ele vai ter uma igreja madura, o pastor Robert. Agora, se é só oba-oba, a pessoa está na igreja, ela está aqui escrito, para que não mais sejamos como menino. O menino, ele é fácil de ser enganado. A criança, o menino, a pessoa imatura, qualquer coisa engana ela. Por isso que aqui no versículo 15 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Quer dizer, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, é da vontade de Deus que a pessoa não seja menino, mas seja uma pessoa madura. Não é verdade, pastor Robert?
É exatamente isso que o senhor acabou de ler no versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento, há um desejo da parte de Deus de que o cristão ele venha crescer. Quando a pessoa ela aceita Jesus, ela é um neófito, ela começou ali na fé, ela é nova na fé, é uma criança, ela acabou de nascer de novo. Mas o desejo de Deus é que essa criança ela cresça, é que essa pessoa que é um crente menino, ele venha amadurecer, venha se tornar um cristão maduro. Por causa de quê? Como está aqui no versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Então tem muita gente sendo induzida ao erro, muita gente cedendo ali ensinamentos errados, sendo levado por um monte de vento de doutrina errada, porque falta amadurecimento, falta a pessoa ter discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, e ela não tem esse discernimento, porque muitas vezes na igreja dela, ela só é mais um crente e esquenta banco de igreja, mas não tem comunhão com Deus, a pessoa não cresceu com Deus, ela ainda é menino, e por conta disso é fácil de se enganar. É que nem ter aquele ditado, foi que nem tirar doce de criança, porque é fácil se enganar uma criança, é fácil você enganar alguém que não tem maturidade, e a mesma coisa na nossa vida espiritual. Por isso a gente tem o dever de crescer nossa comunhão com Deus. Por isso que Paulo fala para que não mais sejamos como criança, não mais sejamos, ou seja, outrora nós éramos criança, éramos menino, né? Outrora a pessoa ela não estava alicerçada, por isso que ele fala, para que não mais sejamos como menino, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina. Existe muitos crentes assim, que é levado por todo vento de doutrina. A pessoa, ela vai aqui, ela vai ali, ela sobe monte, ela vai em tudo que é canto. E muitas das vezes, você que ouve essa pregação, você tem sido uma pessoa, um crente menino. Às vezes você tem 10 anos de igreja, 3 anos, 15 anos de igreja e até hoje é menino. Aliás, o pastor Robert, tem pessoas que é tão menino, tão imaturo, qualquer coisinha ela se aborrece, né? Se é criança, né? Se tirar uma coisinha dela, ela fica emburrada, é o crente imaturo. Por isso que fala que não sejamos mais como menino. Lá em Hebreus, tem uma palavra aqui no livro de Hebreus capítulo 5, no versículo 11, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tem te tornado tardio em ouvir, pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, aqui está escrito assim, ó, no versículo 12 fala assim: pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo o tempo que você está na igreja, o tempo que você tem na igreja, já era para você estar ensinando. Tem pessoas assim, às vezes a pessoa tem 10 anos, 15 anos de igreja, e não sabe nada, é menino. Por isso que a Bíblia fala aqui, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Aí ele fala aqui, ó, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A criança, ela tem que dar leitinho para ela, né? Leitinho. E por isso que às vezes tem evangélicos que na igreja dele, quando vem um pastor e prega forte, e exorta, e chama a atenção na palavra, aquele crente menino que está acostumado com leitinho se aborrece, não é verdade? Se aborrece e às vezes até sai da igreja. Por isso que nós estamos falando, você é crente menino ou você é crente maduro? O crente maduro está aqui escrito, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem,
mas também o mal. Quer dizer, o crente maduro, ele sabe discernir. Ele sabe discernir. O menino não sabe discernir. O crente menino, ele qualquer coisinha, ele é enganado, né, pastor Robert? E isso não tem a ver também só com a idade, que tem gente que acha que porque, não, eu já sou velho, eu já sou maduro, eu já tenho tantos anos de igreja, então eu já sou maduro, eu conheço muito de Deus. Aqui ele já está falando ao contrário, que tinha gente que devido ao tempo que estava na igreja devia até ser mestre, mas não era. E hoje em dia tem muita gente assim, gente já idosa, gente velha, gente já está 10, 20 anos na igreja, mas que até hoje é menino, porque não tem a ver com a idade, tem a ver com a pessoa ela desejar esse genuíno leite espiritual para que haja crescimento. E é que nem está escrito aqui, o leite é para a criança e a comida sólida é para o adulto. E cá entre nós, quando a gente era criança, leite era muito bom, porque era a única comida que a gente sabia. Mas hoje que a gente tem maturidade, o prato de comida que a gente tem numa janta, ali uma feijoada, é muito melhor. Só que por que muito crente não aguenta? Porque é como se estivesse dando comida sólida para um bebê. Ele ainda não aguenta aquilo, não tem maturidade para isso. É por isso que Deus ele tem bênçãos para a nossa vida. Deus ele quer que a gente coma desses pratos que é para o adulto, comida sólida. Mas isso só vai acontecer para a gente, na nossa vida, quando a gente tiver maturidade, quando a gente crescer com o nosso relacionamento, nossa comunhão com Deus e parar de ficar só no leite e começar a comer essas comidas sólidas que vão alimentar muito mais a nossa alma e trazer muito mais bênçãos. E enquanto você for um crente menino, o crente menino é como se ele tivesse validade. Ele tem validade, porque de uma hora para outra vai sair. Uma hora para outra não vai aguentar uma tribulação, não vai aguentar um problema grande que venha sobre ele. O crente menino, ele desespera, ele coloca a culpa em Deus, ele sai da igreja, então ele é fraco, isso mesmo, ele é fraco. O crente menino, ele é fraco por causa de quê? Porque não está alicerçado na palavra de Deus, ele não é uma pessoa madura espiritualmente. Então, se você é um crente menino, eu te aconselho você passar a ser um crente maduro, alicerçado, firme na palavra de Deus. O crente menino, ele é tão imaturo que ele não entende as coisas de Deus, ele reclama, ele murmura, é o crente menino, imaturo. Já a pessoa que está na fé, que é madura, pode vir o que for, ela está alicerçada, ela está firme, é o crente maduro. Ele foi alimentado com as coisas de Deus, ele não ficou na papinha não, no mamãozinho com melzinho, na chupetinha, não, ele cresceu espiritualmente, ele foi alimentado, porque o senhor sabe que às vezes tem crente que ele é alimentado com melzinho, porque se falar grosso, se pregar firme, emburra. Se você é um crente menino, você tem validade. Você tem validade. Olha aqui, você tem validade. O seu tempo vai chegar e você vai espirrar da sua igreja, você vai sair. Mas se você é um crente maduro, você vai permanecer firme e firme para sempre. Por isso que Jesus falou, pastor Robert, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, o crente maduro, o chicote está comendo no ombro dele, pode estar problema no casamento, pode estar um problema financeiro, aí que ele ora mais ainda. Ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que o próprio Deus fala, diga o fraco, eu sou forte. Quer dizer, o crente maduro, pode acontecer o que acontecer com ele, ele permanece firme. Então, essa é a palavra que eu e o pastor Robert trazemos para você, que você seja um crente maduro, que você seja um crente firme nas coisas de Deus, porque com certeza você vai ser muito abençoado e você vai permanecer firme para sempre. Essa é a palavra que eu trago para vocês, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, e que Deus abençoe o nosso Brasil, e até a próxima, no nome do Senhor Jesus.